Fim da linha. Polícia apreende ônibus com produtos contrabandeados. Desgovernado. Motorista faz milagre com coletivo sem freio. Novo Horizonte. O caos continua. Ônibus atropela motociclista na Bahia. Chama o bombeiro. Ônibus da Águia Branca pega fogo depois de colisão. Ônibus em São Paulo é vandalizado enquanto o motorista aguardava o socorro. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Uma ação da polícia apreendeu 6 ônibus transportando produtos contrabandeados, com indícios de falsificação. A apreensão aconteceu em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Os coletivos foram parados no posto de fiscalização de Inhangapi. A ação tem como foco também combater a sonegação fiscal. Segundo a polícia, o ônibus teria saído de São Paulo e seguia para o Rio. Os materiais iriam abastecer o comércio ilegal na capital e cidades da Baixada Fluminense. Um micro-ônibus da aviação Petroita perdeu os freios e atingiu uma casa em Petrópolis, na região serrana do Rio. Segundo passageiros, graças a uma manobra do motorista, o acidente não foi pior. Ao notar que o coletivo estava sem freio, o profissional jogou o ônibus contra um muro. O veículo havia sido reprovado em 2 vistorias. A prefeitura da cidade está tomando as medidas cabíveis. Na Baixada Fluminense, um ônibus da aviação União pegou fogo em Duque de Caxias, na BR-040. Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes da concessionária Concern atenderam a ocorrência. Parte da rodovia ficou interditada. A polícia investiga o caso. Na capital, um agente de segurança morreu atropelado por um ônibus da Brasil-Lisboa, na Barra da Tijuca. O coletivo prestava serviços para o BRT. O colega do agente que estava junto com ele ficou ferido. Eles faziam uma perseguição quando invadiram a pista do BRT, na altura da Avenida das Américas. A corporação lamenta a morte do profissional. Os bombeiros atenderam a ocorrência. Já nas proximidades da estação Lourenço Jorge, um ônibus do BRT bateu contra uma viatura do Exército. Ninguém ficou ferido. Perto do Maracanã, um ônibus com torcedores do Palmeiras foi apedrejado por torcedores da raça rubro-negra, do Flamengo. Ninguém ficou ferido. Em Minas, um acidente envolvendo um G8 da empresa 3 Estrelas Turismo e uma carreta deixou 29 pessoas feridas na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo a PRF, o coletivo saiu de Trindade e seguia para São Paulo. Ele bateu na traseira da carreta. Parte da carga de xarope, usado na fabricação de balas e doces, ficou espalhada pela pista. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. Em São Paulo, um micro-ônibus foi vandalizado na região do Largo General Osório. O coletivo apresentou problemas mecânicos e quem estava a bordo acabou indo embora. Enquanto o motorista aguardava socorro, usuários de drogas invadiram o ônibus e vandalizaram o coletivo. Em certo momento, eles ameaçaram atear fogo no veículo. O telefone do motorista foi levado. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e está investigando o caso. No ABC, um acidente entre um ônibus da Next Mobilidade e uma motocicleta deixou um ferido no corredor do ABD, em Santo André. A pessoa que dirigia a moto ficou ferida e foi levada para um pronto-socorro. Segundo a IMTU, a colisão foi no cruzamento das ruas Oratório e Nações. No Espírito Santo, um taxista morreu depois de colidir contra um ônibus do Transcol em Cariacica. O caso foi no bairro Nova Rosa da Penha. Segundo a Polícia Militar,
O coletivo operava na linha 583, Nova Rosa da Penha, Terminal Carapina. As causas vão ser investigadas. A PRF apreendeu 493 quilos de drogas dentro de um ônibus na BR-262 em Miranda, no Mato Grosso do Sul. O coletivo seguia viagem de Corumbá para São Paulo, com 38 pessoas, muitos deles bolivianos. Durante a abordagem, nada de irregular foi encontrado com as pessoas que estavam a bordo. Porém, foi notado um nervosismo por parte dos motoristas. Eles não tinham documentação para o transporte de estrangeiros. Durante uma revista, as drogas foram encontradas. Eles então confessaram o transporte do material ilícito. Foi informado por eles que ninguém da empresa e nenhum passageiro sabia do transporte das drogas. O crime foi totalmente confessado pelos motoristas. No Tocantins, um ônibus urbano pegou fogo na zona sul de Manaus. Segundo testemunhas, o ônibus seguia do bairro Taquaralto para o centro da cidade. O fogo começou no meio do caminho e o motorista conseguiu que todos desembarcassem em segurança. Felizmente, ninguém ficou ferido e houve apenas danos materiais. Agentes da Polícia Militar e da ATCP atenderam a ocorrência. No Acre, uma densa fumaça que saía de dentro de um ônibus da Rico Transportes chamou a atenção de quem passava pela Avenida Jarbas Passarinho, no bairro Placas, em Rio Branco. Felizmente, ninguém ficou ferido. Na Bahia, um acidente envolvendo uma moto e um ônibus da Novo Horizonte deixou uma pessoa ferida em Itapetinga. O caso aconteceu nas proximidades da rodoviária. A mulher que seguia na motocicleta disse que o ônibus entrou em alta velocidade na rotatória e que ela não conseguiu parar. A moto acabou parando embaixo do coletivo. A vítima ficou caída, com ferimentos, e recusou atendimento médico. A polícia agora investiga o caso. Em Sapeaçu, um ônibus da Águia Branca pegou fogo após colidir contra uma carreta. Segundo a empresa, o acidente não deixou ninguém ferido e todos conseguiram desembarcar. Uma equipe da empresa foi enviada para o local, para que todos fossem realocados em um outro coletivo. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Em Santa Catarina, dia de cão em Blumenau. 2 acidentes com ônibus no mesmo dia. O primeiro foi entre um micro-ônibus e um carro, que deixou algumas pessoas feridas na BR-470. O Corpo de Bombeiros esteve no local. Já na divisa com Pomerode, um outro acidente, também envolvendo o ônibus, deixou 4 pessoas feridas e uma morta. Houve uma colisão frontal na pista, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros. No ônibus, seguiam 23 pessoas, e no carro somente a vítima que veio a óbito. No Rio Grande do Sul, um acidente entre um caminhão e um ônibus da Sogal deixou várias pessoas feridas em Canoas. O SAMU, a Brigada Militar e a Guarda Municipal atenderam a ocorrência. A colisão foi entre as ruas Padre Reus e Ceará. As causas estão sendo investigadas. Termina aqui o Expresso Alerta, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista logo mais ao Jornal do Ônibus. Boa noite.